eu fazer uma leitura para você da Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 1. No versículo 1 vai dizer: no começo Deus criou o céu e a terra. Então a gente vê no versículo 1 que no começo de tudo, Deus ele criou os céus e a terra. Nós sabemos que há 3 céus. Há esse céu que nós vemos e há o céu, né, onde fica ali as estrelas, o sol, a lua, e há o céu onde Deus habita. Então no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. Estava coberto por mar profundo, e a escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então no começo, quando Deus fez o céu e a terra, a palavra de Deus diz assim que a terra era vazia, não tinha nenhum ser vivente. Era tudo vazio no início ali. Não tinha nenhum ser vivente. E havia escuridão, havia trevas. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, quando a gente vê a palavra de Deus ali em Gênesis, no começo de tudo ali, a gente vê, né, que Deus ele cria os céus e cria a terra. Então Deus cria os planetas ali, Deus cria, vamos dizer, o céu, né? E a palavra de Deus diz assim, que e sobre a terra não havia nenhum ser vivente, não existia nenhum tipo de ser vivo. Não tinha animais, não tinha peixe, não tinha ser humano, não tinha nenhum tipo de espécie de vida. Então ali diz que a palavra de Deus fala que Deus ali criou o dia, Deus ali criou a luz, né? E quando Deus pôs a luz, pôs de dia. E Deus pôs a noite, que é a parte, né, onde fala da escuridão. A Bíblia diz assim, que ali foi chamado de noite. Então, Deus foi fazendo. E a palavra de Deus diz que havia águas sobre a terra. Então Deus vai, ajunta a água em um lugar. Deus faz uma separação da água. Então houve firmamento, que é chamado de terra. A terra seca, onde nós vemos aqui. E tem o mar, onde Deus separou as águas, que é chamado de mar, que nós chamamos. Então tudo isso Deus foi criando. Deus deu a ordem à terra para que ela produzisse ervas, árvore frutífera. Então ali começou, né, sair a vegetação, saiu os matos, saiu as flores, saiu as árvores frutíferas, saiu todos os tipos de árvores, de vegetações. E a palavra de Deus diz que assim Deus foi criando. Deus cria luminares, cria as estrelas, o sol, a lua. Então Deus foi criando todo tipo de coisa ali sobre a terra. Quando a gente, não dá para falar muito aqui, mas então Deus foi criando. E assim também Deus depois cria os animais, Deus cria os peixes, os mamíferos, Deus cria todo tipo de espécie, né, de animais também que anda sobre a terra, né. Deus criou a cobra, Deus criou o largato, o elefante, o leão. Deus foi criando e criou os peixes, né, sobre as águas ali, né. Então Deus foi criando todo tipo de espécie de animais que anda sobre a terra, os pássaros que voam, as aves. Então Deus cria tudo ali no início. E a palavra de Deus diz também que Deus criou o homem, que é eu e você. Então Deus cria ali o Adão. A palavra de Deus diz assim, que Deus criou o homem ali, fez um boneco de barro ali, e depois soprou, né, o fôlego de vida sobre ele, e assim houve vida do homem. Não dá para falar muito, que não senão fica muito extenso, mas é isso aí, galera. Deus abençoe.